cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não saía dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou, jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não saía dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre. Preciso, Senhor, eu preciso de sua bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso, Senhor, preciso. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir. Nada vai A impedir unção de Deus. a unção de Deus sobre mim. O anjo do Senhor anunciou a Maria: Concebeu do Espírito Santo. eis aqui a serva do Senhor, Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo divino se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, Rogai por nós. Deus abençoe você que reza conosco neste momento que nós nos reunimos nesse grupo de oração, nessa live, em honra a São Padre Pio.
Sinta-se acolhido, que a graça, a presença, a força e a proteção de São Padre Pio alcance você, a sua vida, a sua realidade, tudo aquilo que você viveu ao longo desse dia, tudo aquilo que você traz diante da presença de Deus, que a misericórdia de Deus te faça experimentar a bondade de um Deus que sempre nos mostra o caminho correto, nos ensinando a deixar de lado tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é pecado, e nos faz seguir sempre o caminho correto quando estamos de coração e ouvidos abertos para fazer a tua vontade. Ele que vai nos ensinando, nos buscando, nos mostrando aquilo que é a vontade dele. Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre São Padre Pio e a misericórdia com os pecadores. Ele revela a face de Deus que o Papa Francisco nos ensina, que é misericórdia. Misericórdia diante dos pecados, misericórdia diante dos erros, diante das faltas. E São Padre Pio fazia de tudo, até sacrifício, para resgatar e tirar uma alma da situação de pecado. E é isso que São Padre Pio quer nos ensinar hoje. Nós devemos buscar o caminho de santidade, o caminho de Deus, e fugir de tudo aquilo que gera pecado, porque todo pecado, ele leva uma separação da alma com a graça de Deus. Seja bem-vindo Arthur aqui conosco. Boa noite, Padre, muito obrigado. Boa noite a todos que nos acompanham. Que a presença de São Padre Pio esteja junto de cada um de vocês nessa noite. Boa noite, Gleida, seja bem-vinda. Boa noite, Padre, boa noite, Thaleson, Arthur. Sejam todos bem-vindos a mais um cenáculo de oração com São Padre Pio. Deus abençoe. Amém, seja bem-vindo, Thaleson, Deus abençoe. Amém, sua bênção, Padre, boa noite, Arthur, boa noite, Gleida. Que Deus abençoe a cada um de nós que estamos participando desse cenáculo, que São Padre Pio interceda por nossas necessidades. Seja bem-vindo, você que reza conosco neste momento. Nós acolhemos todos aqueles que rezam, que estão conosco, a Patrícia Baroni, a Liliane Leite, a Érica Andrade, a Júnia Marinho, a Geralda, a Gabi Bittencourt, a Vivi Carvalho, a Patrícia, Sônia, Ana Paula Arcanjo, a Carla Fuscaldi, a Railane, o André Godoy, a Eliésia Alves, a Cássia Lopes, a Liliane, a Cássia mandando um abraço para todos, para o Arthur, para a Gleida, para o Thaleson, Deus abençoe, a Lidiane Pereira, a Márcia Pereira, a Daniela Freitas, a Aparecida Silva, Claudinha Macieira, Deus abençoe. Possamos sentir acolhidos na presença de Deus, esse Deus que nos ama, que nos mostra a sua face misericordiosa junto de cada um de nós. E nesse momento, vai entregando para Nossa Senhora as suas dores. Tudo aquilo que você viveu nessa semana que se passou, todo o seu sofrimento, toda a sua angústia, entrega para ela. Porque a palavra nos diz que Maria guardava todas as coisas no coração. A palavra também nos diz que Maria é a mãe do Senhor Jesus. Ela, como sendo a mãe de Deus, ela foi preservada do pecado, mas ela não foi preservada da dor. Maria também sofreu, assim como nós sofremos. E ela sim, que estava aos pés da cruz de Jesus, que passou por tantas dores, estava aos pés, de pé. Ali quando Jesus se entregava, ela soube sofrer. E assim ela é um exemplo para nós de sofrimento, de superação de sofrimento. Não sei o que você passa, não sei aquilo que você tem lutado, não sei seu sofrimento, eu não sei se você já está no seu limite, mas entrega para ela e diga: mãe, a senhora sabe o que eu estou passando, a senhora sabe o que eu estou sentindo, eu sozinho não dou conta mais, meu coração está destruído, mãe, eu estou caindo, mas me ajuda a levantar. Eu estou sim sofrendo, eu acho que não dou conta mais, mas a senhora, mãe, vem ao meu socorro, vem ao meu auxílio. O primeiro milagre de Jesus veio através da intervenção de Nossa Senhora. Ela que nas bodas de Caná viu que aquela família estava ficando sem o vinho na festa de casamento. Para tantas pessoas, esse contexto do vinho é algo tão inútil, tão fútil, mas para aquele que sabe disseminar e digerir a palavra de Deus, tem um significado muito importante. A felicidade daquela família estava acabando e eles não recorreram a ela. Ela viu o sofrimento deles, ela viu que eles iriam sofrer e já intercedeu. E Jesus realiza o primeiro milagre público. Imagina só quando nós pedimos à mãe o que ela não faz por nós. Certa vez eu estava numa situação de dificuldade e uma pessoa que nem cristã era,
ela me ensinou de uma forma tão tranquila. Eu tinha dificuldade justamente com esta pessoa. E aconteceu uma situação e ele estava contando que determinada pessoa tinha recorrido a ele para uma ajuda, ele não ia ajudar. E essa pessoa recorreu à mãe dele, e ele não era cristão. E as pessoas perguntaram, e aí? Ela pediu a sua mãe, e o que você fez? Não, é lógico que eu ajudei, porque o que a mãe pede e o filho não faz. Não tem nada que você esteja passando, que se você clamar a Nossa Senhora, ela não fará. Ela insiste, porque ela soube suportar aos pés da cruz. E assim como ela deu o seu sim, ela deu sim não só ao projeto da salvação, ela deu sim suportando o sofrimento, deu sim suportando as dores, a minha cruz, a sua cruz. A sua vida está ruim, a sua vida está sofrida, entrega nas mãos a ela, que Nossa Senhora recorre, e ela não cansa de insistir por nós, ela não cansa de interceder por nós. Apresenta para ela as suas dores, porque o peso da cruz derrubou-se em Jesus, mas aquela mulher, a mulher do Apocalipse, a mulher do Gênesis, quando Deus diz que colocará inimizade entre a mulher e a serpente, essa mulher que Jesus diz, mulher, não chegou a minha hora, mulher, eis aí o teu filho, essa mulher é aquela que pisa na cabeça da serpente. Então entrega sua vida, suas dores, sua situação de impossível a Nossa Senhora e peça, mãe, venha ao meu auxílio, mãe, venha ao meu socorro. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe pra compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz. Mesmo fraco, ferido. Mesmo fraca, ferida, O teu olhar me mostra amor. Caminhaste até o Calvário com Teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Caminhaste, Oh, mãe, Levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração. Ó mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensina. e o Calvário me ensinará a viver. Ó mãe, ó mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração. Ó mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, Para que eu possa entender, para que eu possa entender. e o Calvário me ensinará a viver. Diante de tudo aquilo que nós enfrentamos, seja a cruz, seja o Calvário, seja o deserto, seja a solidão, seja a ansiedade, seja as decepções, a depressão, quem nos concede a força para superar, para enfrentar é o Espírito Santo. É Ele que tem a missão de fazer com que todas as palavras, as promessas do Pai e do Filho se cumpram. E é Ele que nós pedimos, é Ele que nós invocamos que venha agora sobre nós. Nós pedimos que o sopro de vida, o sopro de alegria, o sopro de vitória, o sopro de coragem
Ocupe cada espaço da nossa alma, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Que o sopro que vem do Espírito venha revivar em nós. Venha devolver a disposição, a força, a coragem. Nós te invocamos, Espírito Santo. Mais do que aquilo que tu podes fazer, mas por aquilo que tu és, Deus. Tu és Deus com o Pai, tu és Deus com o Filho. E nós te adoramos. Nós proclamamos que tu és o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, o Senhor do nosso corpo, o Senhor da nossa alma. E nós nos abrimos à tua presença, Espírito Santo. Vem sobre este lugar, vem sobre nós, vem nos conduzir, vem nos levantar, vem colocar cada coisa no lugar, vem restaurar todos aqueles que precisam de restauração, vem levantar todos aqueles que estão caídos, vem dar motivação a todos aqueles que estão desmotivados. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sopro de vida, vem ruá de Deus, sopro de vitória, de alegria, vem. Minha alma tem sede, eu preciso, eu necessito, meu Deus. Minha alma tem sede De ti, ó meu Deus. minha alma, Minha alma suspira por ti. minha alma tem sede, meu Deus. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, Vem, Espírito Santo, sobre nós, vem sobre cada um de Espírito nós, Santo, sobre aqueles que nos acompanham, sobre os enfermos. Vem, vem, ó vento, vem. ó vento impetuoso, Vem neste lugar, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, fortalece o que é com fraco teu poder. com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, Rasgue o céu, ó meu sopra Pai, hoje. sopra hoje aqui. Vem, Espírito. Vem Espírito Santo, vem. Coloca a sua intenção agora diante do Espírito Santo, a necessidade que você traz, as pessoas que te pedem orações. Coloca agora diante do Senhor a sua vida, o seu trabalho, a sua família, o seu casamento. Entregue agora diante do Espírito Santo todas as fraquezas que você carrega,
as situações de limite, as situações que às vezes te faz cair, as situações de pecado que tenta se levantar no seu caminho, as insinuações, os desejos contrários à vontade de Deus, as malícias, as tendências, os vícios que às vezes você traz. Não tenha medo agora de reconhecer que a palavra de Deus nos fala, quando reconhecemos os nossos pecados, Deus justo e fiel aí está, para nos perdoar dos nossos pecados, para nos libertar dos nossos pecados. Coloca diante de Deus a sua fraqueza, o seu limite, às vezes a falta de paciência, às vezes a reclamação, a murmuração, às vezes você reclama mais do que reza. Qualquer situação é motivo para você reclamar, brigar, às vezes a falta de paciência, sentimento às vezes de incompreensão, de discussão, toda agitação interior, tudo aquilo que te faz cair, a malícia, os desejos às vezes errados, descontrolados, os pensamentos às vezes obscenos, os pensamentos que às vezes te perturbam, os olhares às vezes que te confundem. Coloque agora diante do Senhor aquilo que às vezes você vê, aquilo que às vezes toca a sua alma pelo olhar, aquilo que às vezes você recebe pela internet, pelo celular, as coisas que às vezes você compartilha, as imagens que estão gravadas na sua memória, na sua lembrança, os hábitos, os desejos incontroláveis, os impulsos que às vezes você não tem as forças para enfrentar. Coloque agora diante de Deus as mentiras, as palavras às vezes de tentativa de justificação, as mentiras que às vezes você tenta justificar. Coloque agora diante do Senhor tudo aquilo que não vem de Deus, toda raiz de pecado. Nós pedimos o Espírito Santo que venha cortar toda raiz comportamental de pecado que tende a perpassar na nossa linha de família. Nós pedimos o Espírito Santo que venha cortar todo pecado de mentira, todo pecado de adultério, todo pecado de masturbação, de malícia, de pornografia, todo pecado de traição, todo pecado de inveja, de gula, todo pecado de inveja nós colocamos agora diante do Senhor. Todo pecado por palavras, por julgamentos, por pensamentos, nós pedimos ao Senhor que venha cortar agora toda malícia, todo erro, todas as situações que tendem a nos acorrentar, nos aprisionar, tudo aquilo que já permitimos, que já vivemos, que já desejamos, tudo aquilo que já nos envolveu, toda situação de vício, nós renunciamos agora em nome do Senhor e pedimos que o Espírito Santo venha nos libertar de tudo aquilo que nos afasta, afasta da misericórdia, tudo aquilo que nos afasta da família, tudo aquilo que nos afasta da vontade de Deus, dos sonhos de Deus para a nossa vida. Nós renunciamos, Jesus, a toda situação de pecado, a toda raiz de pecado, a todo comportamento de pecado, a toda prática de pecado, a todo vínculo com o pecado, a todas as situações que tendem a nos manter em situações de pecado, a toda dificuldade de romper com situações de pecado. Venha em nosso auxílio, Espírito Santo. Ninguém é forte, ninguém resiste a faltar o teu auxílio. Ninguém é capaz de suportar, de superar qualquer insinuação de pecado se faltar a tua presença. Vem, Espírito Santo, ocupar este lugar que é teu. Vem, Espírito Santo, ocupar essa casa que é tua, a nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vem, Espírito Santo, retirar tudo aquilo que gera, que concebe, que forma atos de pecado, de desejos, pensamentos, de palavras, de sentimentos, de comportamento, de temperamentos. Vem, Espírito Santo, vem colocar todas as coisas no lugar. Vem trazer santidade aonde abundou o pecado. Vem trazer libertação aonde se experimenta a opressão. Vem, Espírito Santo, trazer vida nova. E vem nos libertar de toda teia, de tudo aquilo que nos amarra, a todo comportamento que sozinho não temos conseguido resistir, a todas as situações que tendem a voltar, situações do passado, situações que já renunciamos, que já deixamos para trás e que muitas vezes tendem a nos acorrentar, a nos aprisionar. Tudo aquilo que já renunciamos, nós colocamos aos pés da cruz do Senhor e pedimos ao Espírito Santo que venha nos fazer livres,
Vem nos tirar de toda situação de adultério, de todo consentimento de adultério. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, e vem nos dar liberdade, filhos de Deus. Vem nos libertar de toda prática de pecado, de todo ato de pecado, de todo pensamento, de toda situação que nos leva ao pecado. E vem gerar santidade de vida em nós. Vem nos conduzir à santidade, porque Tu és santo, Senhor, e nos chama. Porque é santo e nos quer levar a um caminho de santidade. Nós queremos, nós desejamos, nós nos abrimos à santidade que vem de Ti, Espírito Santo. E nós já colocamos todas as intenções, rezamos esse momento, pedindo a santidade que vem de Ti. Gera santidade em nossa alma, gera santidade no nosso olhar, gera santidade no nosso pensar, gera santidade no nosso falar, no nosso agir, no nosso ver, no nosso relacionar. Gera santidade em nossa alma, Espírito Santo. Vem nos formar a Tua imagem e semelhança. Vem nos conduzir, Espírito Santo. Vem restaurar a imagem do homem e a mulher, restaurados a Tua imagem, imagem que Deus os criou desde o início de toda a criação. E que todo vínculo de pecado seja quebrado, seja retirado, seja destituído de autoridade sobre a nossa vida. Vem, Espírito Santo, sobre nós, sobre a nossa vida. Vem neste Fortalece o que é fraco, da coragem, da ousadia, da força. Rasga o céu, ó meu Pai. Rasgue o céu, ó meu Sopra hoje Pai. aqui. Sopra hoje aqui. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem. Ó vento Vem neste lugar. Vem sobre todos aqueles que estão fracos, cansados, caídos pelos pesos, os fardos, o pecado, as faltas, os limites, os vícios, as fraquezas. Rasga o céu, Rasgue o céu, ó meu sopra hoje. Sopra hoje aqui. Vem, Espírito Santo. Rezemos juntos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, em Teu nome, em Teu nome, pelo poder de Tua cruz, pelo poder de Tua cruz, pelo poder do Teu sangue, pelo poder do Teu sangue, pela autoridade do meu batismo, pela autoridade do meu eu batismo, renuncio a toda situação de pecado, a toda situação a de toda pecado, incitação ao pecado, a toda incitação ao pecado, a toda fraqueza, a toda fraqueza, a todo limite, a todo limite, a tudo aquilo a tudo aquilo que gera pecado, que gera pecado em minha alma, em minha alma. eu renuncio, renuncio em nome de Jesus, em nome de a Jesus, todas as escolhas, a todas as escolhas erradas que eu já fiz na minha vida, que eu já fiz e na a minha todas as vida, consequências, e a todas as que consequências essas escolhas, que essas escolhas ainda tem sobre mim, ainda tem sobre eu mim. renuncio, Eu renuncio em nome de Jesus, em nome de Jesus. e eu quero, eu quero, eu invoco, eu peço, pela intercessão, de São Padre Pio, São Padre a Pio, santidade, a santidade que vem de Deus, sobre mim. sobre mim. Deus é santo, Deus é e santo, quer a santidade, e quer a santidade na minha vida, na minha e eu vida, quero, e eu quero corresponder ao desejo de Deus. ao desejo de Deus. Sede santo, Sede santo, como vosso Pai do céu, como vosso Pai do céu é santo. é santo. E eu sei, Senhor, Eu sei, que Senhor, santidade, que santidade é luta, é luta, é renúncia, é renúncia, é caminho, é caminho, e eu quero, este caminho, este caminho de santidade, de santidade para a minha vida. para a minha vida. Amém. Amém. Nós rezamos este momento por Aline Rodrigues Lacerda, que está com câncer. Nós pedimos a misericórdia de Deus por ela. Rezamos pela alma de Patrícia. Nós rezamos pela alma de Maria Paula Pio, Nadir Batista, Maria Venceslau. Rezamos também pelo casal Josielma e Fábio Barreto.
Rezamos também pela vida de Patrícia Regina e Bárbara Martins e todas as intenções que vocês trazem diante de Deus. E de modo muito especial nós rezamos, pedindo ao Senhor a força que vem dele, para que a gente possa resistir qualquer situação que leva ao pecado. Nós vamos rezar a coroa do Sagrado Coração de Jesus, que São Padre Pio rezava pelas pessoas que pediam orações. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e ser-vos-á dado. Eis que bato, procuro e peço a graça. Coloque a sua intenção diante de Deus. Entrego de um modo especial todos aqueles que estão diagnosticados com coronavírus, todos aqueles que têm mandado pedidos de orações, misericórdia, Jesus. Peço por intercessão de São Padre Pio toda fraqueza humana, todo limite, que São Padre Pio venha nos trazer a força que vem de Deus sobre a nossa alma. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Confio e espero em vós. São Padre Pio, Rogai por nós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, qualquer coisa que pedires ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Eis que aqui é o vosso Pai, em vosso nome, eu vos peço a graça. De modo especial hoje, rezamos por todas as pessoas que estão passando por enfermidade, por câncer, por depressão, toda situação de sofrimento, por vícios, todos os filhos que sofrem. Neste momento, nós pedimos a misericórdia de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus. Confio e espero em vós. São Padre Pio, Rogai por nós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eis que, apoiado na infabilidade de vossas santas palavras, eu vos peço a graça. Coloque a sua necessidade diante de Deus, de modo especial. Nós rezamos por todas as situações de vícios, fraquezas humanas, que precisam da intervenção de Deus. Todas as mães que pedem pelos vícios dos filhos, os filhos que rezam pelos vícios dos pais, todas as pessoas que estão em casas de recuperação, em estágios de recuperação, porque sozinhos não dão conta. Nós pedimos a misericórdia, o auxílio de São Padre Pio, agora que visite cada pessoa que está em clínica, que está fazendo acompanhamento, que tem lutado contra os vícios, a fraqueza do próprio corpo. Pedimos que o Espírito Santo tenha misericórdia e venha auxílio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus. Confio e espero em vós. São Padre Pio. Rogai por nós. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, de não ter compaixão dos infelizes. Tende piedade de nós, míseros pecadores.
e concedei-nos a graça que vos pedimos por intermédio do coração imaculado da vossa e nossa terna Mãe, São José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. São Padre Pio, Rogai por nós. São Padre Pio, Rogai por nós. São Padre Pio. Rogai por Nós nós. já pedimos que o Senhor venha preparar o nosso coração para a palavra, que a presença do Senhor venha nos conduzir, venha nos direcionar, que toda palavra que Deus hoje vem nos direcionar seja como uma semente a germinar e dar frutos, 100 por 1 no nosso coração. Porque toda terra a palavra cresce, mas quem faz dar fruto é o próprio Deus. E que Ele faça com que essa palavra alcance aquilo que de bom tem no nosso coração, porque todo coração é uma terra boa, que quando a palavra é lançada, se é cultivada, dá frutos 100 por 1. É o que nós pedimos, Senhor. Fala, Senhor. Preciso, eu quero ouvir tua voz. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, em meu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Boa noite a todos, salve Maria. É uma alegria muito grande para mim, mais uma vez estar com vocês reunidos, neste momento de oração, este momento que é uma graça muito grande que Deus nos concedeu, de neste momento de isolamento social, neste momento que todos estão longe, distantes, isolados, Deus nos deu essa graça de podermos nos encontrar nas noites de segunda-feira para rezarmos e pedirmos a intercessão, o auxílio, o amparo de São Padre Pio. E São Padre Pio que vem nos receber nessa noite. São Padre Pio que é o retrato da misericórdia do Pai. São Padre Pio que sempre acolheu a todos que foram até ele. São Padre Pio que viveu em tudo a misericórdia do Pai. São Padre Pio que foi ministro da misericórdia. Nessa noite, o Senhor vem nos mostrar a sua misericórdia através de São Padre Pio, para todos nós que estamos, com a graça de Deus, nos consagrando como filhos espirituais de São Padre Pio. Estamos fazendo uma caminhada muito bonita diante de Deus, uma caminhada de perseverança. O caminho é difícil, é verdade, o caminho é de pedras, de cruzes, mas temos que levar a cruz, temos que continuar, mesmo tropeçando e caindo, temos que levantar, porque o Senhor nos faz forte com a graça do seu Espírito Santo. Nós somos fracos, mas com a graça do Espírito Santo somos fortes na caminhada. Nós já passamos por vários dias juntos, graças a Deus. Já falamos da cruz, já falamos das tentações, já falamos do anjo da guarda, já falamos da Virgem Maria, nossa amada Mãe Santíssima. E hoje São Padre Pio vem mostrar a face misericórdia, a face misericordiosa do Pai. Nessa noite São Padre Pio vem nos ensinar sobre o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação com Deus. E hoje Deus nos deu uma palavra muito bonita, uma palavra linda. Eu te convido a pegar a sua Bíblia, pegar a sua palavra e abrir a sua palavra no Evangelho de São Lucas. A nossa palavra de hoje está no Evangelho de São Lucas 15, do versículos 11 até o 24. São Lucas 15, do 11 ao 24. A palavra que o Senhor nos dá essa noite é a parábola do filho pródigo. A parábola que o Senhor contou do filho pródigo.
Eu te convido a pegar sua palavra e acompanhar. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome? Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava indo longe quando seu pai o viu. Movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vesti-lhe, e ponde em seu dedo o anel e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o, comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Palavra da salvação. Glória Glória a vós, Senhor. Nessa palavra, nesse evangelho do evangelista São Lucas, esse é um evangelho maravilhoso, um evangelho de possibilidades infinitas, um evangelho que nos faz refletir sobre a nossa caminhada nessa vida. O filho pródigo aqui é o filho que desperdiça, o filho extravagante, o filho que voltou para o pai e disse para o pai: quero a parte da minha herança. Pai, eu quero a parte que me cabe da herança, dos seus bens, dos seus animais, do seu gado, das suas ovelhas, do seu dinheiro. Eu quero a minha parte, eu tenho direito na minha parte. O pai disse: muito bem, eu vou repartir a herança e vou dar a sua parte. E assim o pai fez, deu a parte àquele filho que era moço, era jovem, diz a palavra, aquele filho que era inconsequente em seus atos. Mas o mais interessante da palavra aqui é que o pai permitiu que ele fosse embora. O pai deu a sua parte que lhe cabia e o pai permitiu, com o coração partido, com o coração ferido, com certeza, porque o coração do pai não suporta ver o filho ir embora. E o pai, assim, com o coração sangrando, viu aquele filho partir. O pai sabia que aquele filho ia sofrer, o pai sabia que ele ia quebrar a cara no mundo, mas como Deus não tira a nossa liberdade, aquele filho foi embora, foi por um país distante, foi para longe do pai, ficou distante da casa do pai, do amor do pai, aquele pai que tanto o amava e dava a ele tudo o que ele queria, tudo ele tinha em fartura, tudo o que ele queria o pai concedia a ele, e ele foi embora, achou que aquilo não estava bom, achou que na casa do pai não estava bom, ele queria viver a vida dele, ele queria se divertir, ele queria ir para festas, para as noitadas da vida,
e foi embora, partiu da casa do pai, onde ele tinha segurança, onde ele tinha alegria. Ele pensava que ia ser feliz longe do pai, ele pensava que ia ser feliz com seus amigos, se fartando de coisas erradas, de coisas mundanas, e ele foi embora. E ele foi para um país distante, e ali ele se esbanjou numa vida devassa, ele se esbanjou com prostitutas, com bebedeira, com farras, com bagunça. E a palavra de Deus nos fala que uma grande fome caiu sobre aquele país, sobre aquele lugar que ele estava. E ele que tinha esbanjado tudo aquilo que o pai tinha dado a ele, ele que tinha esbanjado, jogado fora todos aqueles bens que o pai tinha lhe concedido, ele passou fome. E aqui na palavra, na Bíblia Ave Maria, nos fala, ele passou penúria, ele passou sofrimento, ele passou fome. Ele ali naquele momento, ele passou por um sofrimento muito grande. E a única coisa que restou para aquele filho foi ir trabalhar cuidando de porcos. Pensem vocês, aquele filho que morava numa casa bonita, numa casa grande, penso que numa fazenda, numa propriedade, cercada de pastagens, de rebanhos. O pai tinha vários empregados, vários serviçais, que estavam ali a lhe servir o tempo todo. Ele foi embora, jogou tudo fora, e nesse momento ele se viu no campo, cuidando dos porcos. E para piorar a situação, ele foi trabalhar para pagãos, porque os judeus não criavam porcos, os judeus não comiam carne de porcos, porque os porcos eram animais considerados impuros na tradição judaica. Ele foi ali trabalhar para um povo pagão, ele foi ali trabalhar cuidando de porcos, e ele estava passando fome, passando necessidade, e ele se viu ali naquela situação, ele teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Ele que tinha do bom e do melhor na mesa do seu pai, mas ele achou que no mundo ele seria mais feliz, ele achou que no mundo ele teria a felicidade, e ele se viu ali com o desejo de comer a comida dos porcos. Meu irmão, minha irmã, é isso que o pecado faz conosco. O pecado nos faz pior que os porcos. Aquele filho ali, ele era pior do que aquele porco, porque ele queria comer a comida do porco, mas nem essa comida, essa lavagem, esses restos lhe era permitido comer. Eles não deixaram ele comer a comida dos porcos. Naquele momento, aquele filho se viu pior que os porcos. Um animal que era impuro, considerado impuro para o seu povo. E ali naquele momento, que aquele jovem chegou no fundo do poço. Aquele era verdadeiramente o fundo do poço. Ele não tinha dignidade nenhuma. Ele não tinha respeito nenhum. Ninguém o respeitava, ele não era nada naquele momento. E é isso que o pecado faz, é isso que o pecado faz na nossa vida. E naquele momento, aquele filho refletiu sobre a vida, pensou sobre a casa do pai, onde ele vivia com toda a fartura, e ele pensou, vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir ali perdão, vou me jogar aos pés do meu pai e vou reconhecer o meu pecado, vou reconhecer o meu erro. Ali com o coração de filho, ele voltou. E aquele pai que com certeza esperava aquele filho todos os dias, aquele pai que olhava a estrada, que olhava dia após dia esperando o filho voltar, porque o pai ama verdadeiramente o filho e sabe que um dia o filho vai voltar. E o pai, olhando para a estrada, ao longe avistou o filho voltando, maltrapilho, sujo, feito um mendigo. Naquele momento ele era um mendigo, ele não tinha dignidade nenhuma,
pois a vida desregrada, o pecado, o erro, a prostituição, os vícios, levaram ele para aquela condição de escravidão, de miséria. E ele voltou ao encontro do pai, e o pai, ao ver aquele filho voltar, correu ao encontro dele. Aquele pai abraçou aquele filho, e a palavra nos fala, e encheu ele de beijos e abraços. Não foi um beijo apenas, foi vários beijos, de um lado, do outro, em cima, embaixo. Sufocou ele de beijos e abraços. O pai estava ansioso para ver aquele filho voltar. Uma palavra que saltou aos meus olhos, eu até marquei aqui. A palavra de Deus nos fala que aquele pai, movido de compaixão, foi ao encontro, correu. O pai correu até o filho. E aquele filho pediu perdão: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me trate como um de seus empregados. E o pai nem respondeu. O pai já foi chamando os empregados e dizendo: mate um boi gordo, cevado, um novilho gordo e cevado, vamos fazer festa, traga a melhor veste, traga o melhor anel, traga uma sandália, coloque no pé do meu filho, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Esse filho estava perdido e foi encontrado. Quanta alegria estava no coração daquele pai que viu o filho voltar. Que maravilhoso é o coração daquele pai, o coração misericordioso de Deus. Nessa parábola, o pai é o próprio Deus e o filho somos nós. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, nós somos esse filho pródigo. Eu fui o filho pródigo. Eu falo por mim. Eu fui esse filho. Eu fiz isso. Eu fui para o mundo, gastei tudo, joguei tudo fora. Tudo que eu trabalhei, tudo que eu ganhei, tudo que minha mãe me deu, eu joguei fora. Eu joguei fora numa vida de bebedeira, numa vida de vício, em lugares inadequados, impróprios, impuros, que não é lugar certo para um filho de Deus estar. Eu fui esse filho pródigo. Eu fiz essa experiência. Eu vivi essa tragédia, que isso é uma tragédia para um filho de Deus. Eu vivi o que esse filho pródigo da parábola viveu. Eu cheguei na situação que ele chegou. Eu me vi pior que os porcos, porque eu me envolvi, eu entrei na vida de pecado. Nós somos filhos de Deus, amados de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus, mas quando entramos no pecado, somos pior do que os porcos, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado distorce a nossa imagem de filho de Deus, o pecado destrói a nossa identidade de filho de Deus, e como a palavra de Deus nos fala, o filho pródigo foi para longe, muito longe. E esse muito longe é a distância que ficamos de Deus quando estamos em situação de pecado. Eu vivi isso, eu passei por isso, mas um dia eu caí na real, um dia eu olhei para dentro de mim mesmo e vi a imundície que eu estava. Como esse filho pródigo, eu estava ali pior do que os porcos, no fundo do poço. Minha vida não tinha mais alegria, porque o mundo, meu irmão e minha irmã, eu não estou aqui para dar lição de moral em ninguém, não. Eu estou falando que eu vivi, porque eu vivi a mesma coisa que a palavra nos fala. Essa palavra é muito atual, essa palavra se enquadra no nosso dia a dia, se enquadra na vida dos nossos jovens. Eu vivi isso aqui. O mundo nos dá uma felicidade momentânea, uma felicidade, ou melhor, uma alegria, porque não é felicidade, a felicidade quem nos dá somente Deus, só Deus pode conceder a felicidade verdadeira, e o mundo nos dá uma sensação de alegria, uma sensação de euforia, e assim eu me encontrava, quando eu estava ali num bar bebendo,
quando eu estava no lugar de vida errada. Assim eu me sentia como esse filho pródigo. Eu me sentia o dono da verdade, eu me sentia o dono do bem e do mal. Eu sabia tudo, eu era poderoso naquele momento. Eu era um tolo, eu era um inconsequente, que estava fazendo minha mãe chorar. Como esse filho fez aquele pai chorar, eu fiz a minha mãe chorar. E eu me vi numa situação de fundo do poço. Foi então que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus olhou para mim. Deus estendeu a mão para mim. E Deus me tirou do fundo daquele poço, quando eu estava ali querendo comer a comida dos porcos. Quando eu estava ali misturado com os porcos. Eu estava impuro, eu estava em pecado, como o filho pródigo estava. Mas isso não é o fim. Quando você se encontra nessa situação, tenha certeza no seu coração, isso não é o fim. Quantos de nós vivemos essa experiência do filho pródigo? Quantos de nós vivemos essa tragédia na nossa vida? E eu caindo, olhando para dentro do meu erro, do meu pecado, eu que estava numa situação de tristeza, de sofrimento, assim, em penúria, como nos diz a palavra, eu voltei para a casa do Pai. E o Pai de braços abertos me encontrou. O Pai de braços abertos me recebeu de volta. O Pai que me recebeu ali naquele momento, no sacramento da confissão. O sacerdote me recebeu naquele momento de braços abertos. O sacerdote naquele momento ali era o próprio Deus, a imagem do Senhor. E ali eu me entreguei, eu joguei todos os meus pecados, tudo que eu tinha passado, todo o meu sofrimento, como esse filho pródigo. Eu falei tudo ali naquele momento de confissão. Eu falei do meu sofrimento, eu falei do meu passado, eu falei os lugares que eu tinha ido. Como esse filho pródigo da parábola, eu tinha frequentado muitos lugares indevidos, muitos lugares errados. Eu estava sujo, eu estava impuro, mas Deus ali naquele momento, Deus me purificou na confissão. E é esse o ministério de São Padre Pio. É esse o ministério maior que São Padre Pio exerceu sobre a face da terra. São Padre Pio que exerceu de forma constante, ele entregou a sua vida dentro de um confessionário. São Padre Pio que viveu combates dentro de um confessionário. São Padre Pio que chegou a passar 15 a 19 horas. 19 horas. São Padre Pio passou dentro de um confessionário. São Padre Pio gastava a vida dele atendendo as almas. As almas, assim como esse filho pródigo, estavam sujas, estavam impuras, mas resolveram, se decidiram voltar para Deus. E Deus acolhe, Deus abre os braços e nos sufoca no seu abraço, no seu amor, que é infinito. Deus é misericórdia e o confessionário é um tribunal da misericórdia divina. Naquele momento toda a misericórdia de Deus é derramada, mas para isso é preciso ter o arrependimento verdadeiro. Para isso é preciso ter a nossa decisão, aquele momento de conversão, aquele momento que tomamos consciência do nosso pecado, do nosso erro e nos arrependemos verdadeiramente. É o momento de mudar, o momento de mudar o jogo, de largar a vida de pecado, de largar os porcos, de parar de cuidar de porcos, para voltar a ser filho de Deus, ser filho de Deus, voltar para a casa do Pai. É isso que o Senhor nos chama nessa noite. Não importa em que situação você se encontra, eu não sei da sua vida, nenhum de nós que estamos aqui sabe da sua vida, mas hoje, nesta noite, o Senhor quer nos devolver a dignidade de filho de Deus, e é isso que São Padre Pio
fez durante a sua vida, durante o seu sacerdócio, durante o seu ministério de confessor. Mas Padre Pio, logo depois que ele se ordenou padre, ele não pôde de imediato começar a desenvolver seu ministério de confessor. Ele teve que esperar 3 anos, porque de início eles não deixaram São Padre Pio exercer seu ministério. Eles tinham ainda dúvidas se Padre Pio era capaz, porque ele foi tão doente que ele teve um estudo ali meio que interrompido, ele não conseguiu estudar direito, e eles ficavam em dúvida se ele era capaz. Mas Deus, a graça do Espírito Santo, fez São Padre Pio o maior confessor dos nossos tempos. São Padre Pio, que é exemplo de confessor, exemplo de sacerdote entregue a vida dentro de um confessionário. São Padre Pio se doava ali, e São Padre Pio cumpriu a Sagrada Escritura. No Evangelho de São João, a palavra nos diz, em São João 20, versículo 23, o Senhor nos fala: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aquele a quem os retiverdes, lhes serão retidos. E São Padre Pio, cumprindo a palavra de Jesus, a palavra que Jesus deu à sua igreja, ao sacerdote, de perdoar os pecados, São Padre Pio seguiu com maestria essa palavra do Senhor. São Padre Pio, que se colocou como vítima expiatória, como vítima. Ele oferecia sacrifícios e orações, ele oferecia sua vida pelas almas, pela salvação das almas. O objetivo maior de São Padre Pio sobre a terra foi salvar as almas para Deus. E São Padre Pio, ele que era dulcíssimo, ele era doce com aquelas pessoas que se arrependiam verdadeiramente. Aqueles que entravam naquele confessionário com o coração arrependido, São Padre Pio, como pai que acolhe o filho pródigo que volta, São Padre Pio acolhia de coração aberto. São Padre Pio perdoava os pecados, São Padre Pio aconselhava, direcionava aquelas almas ao caminho da salvação. Mas São Padre Pio, ele também era duro. Por alguns momentos, em algumas ocasiões, São Padre Pio era duro, era enérgico com aquelas pessoas, porque muitas pessoas chegavam ali sem se arrepender dos seus pecados, de uma forma qualquer, falavam ali, tentavam se justificar, e São Padre Pio mandava a pessoa voltar para casa, vá embora. Muitas vezes São Padre Pio foi duro, foi enérgico com algumas pessoas, chegavam ali de forma sem ter se arrependido verdadeiramente e começava a falar e queriam se justificar dos seus pecados. São Padre Pio batia a janela do confessionário e mandava a pessoa embora. Mas aquele ato que naquele momento parecia duro, parecia um ato grosseiro, era um ato de amor, era um ato de misericórdia, porque naquele momento a pessoa não estava verdadeiramente arrependida e ele queria que a pessoa voltasse para casa, queria que a pessoa voltasse para a sua realidade e se arrependesse verdadeiramente, como o filho pródigo, como nos disse São Lucas no Evangelho. Ele, na realidade que ele vivia, ele arrependeu verdadeiramente e voltou. São Padre Pio, quando via que a pessoa não estava arrependida, ele mandava a pessoa embora e não absolvia os pecados. Mas depois aquela pessoa voltava, a pessoa voltava para casa e ali ela refletia tudo que ela tinha feito. E pouco tempo depois ela voltava até San Giovanni Rotondo, ficava naquela fila, porque eram filas enormes que se formavam para ser atendidas. Tantas pessoas vinham de longe, de outros países, de outras cidades, para serem atendidas pelo Padre Pio, por aquele simples frade franciscano,
que ali naquele momento ele se entregava como o próprio Senhor por aquelas almas, e aquelas pessoas chegavam a passar de 2 a 3 semanas esperando. Elas chegavam, pegavam a senha e ficavam na fila esperando. Muitas pessoas iam para São Giovanni Rotondo vindo de outras cidades e se hospedavam ali naqueles hotéis e ficavam ali esperando até serem atendidas por São Padre Pio, para ali verdadeiramente se entregar e se arrepender. Com arrependimento verdadeiro, como ali São Padre Pio era o retrato do Pai, era a pessoa de Cristo, eles se entregavam verdadeiramente e se arrependiam. Muitos choravam, se colocavam de joelhos, se prostravam ali diante de São Padre Pio e entregavam e jogavam ali toda aquela imundície de pecado e eram absolvidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certa vez um padre jovem foi se confessar com São Padre Pio, e aquele gesto que São Padre Pio fazia de absolver os pecados, de estender as mãos para absolver os pecados, o padre disse que viu uma gotinha de sangue sair da chaga da mão de São Padre Pio. Pensem vocês, quão grandioso era esse ministério. São Padre Pio derramava o próprio sangue no confessionário para perdoar, para redimir aquelas almas. São Padre Pio enfrentava lutas terríveis com o inimigo para salvar aquelas almas das garras do inimigo. São Padre Pio derramava o próprio sangue, a exemplo de Jesus crucificado. Aquele jovem padre viu uma gota de sangue na chaga da mão de São Padre Pio, e naquele momento ele pôde entender quão grande, quão valoroso, quão extraordinário era aquele ministério daquele pobre padre, daquele pobre frei. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, é isso que o Senhor vem falar para nós. Como o filho pródigo que volta para casa, como tantos e tantos penitentes foram até São Giovanni Rotondo, aquela pequena cidade, naquele pequeno convento, naquele lugar pobre. Eles não procuraram grandes lugares, eles não procuraram lugares extraordinários, eles foram até aquele pobre padre que rezava, que se colocava diante de Deus, que entregava sua vida em sacrifício, que enfrentava batalhas terríveis para salvar as almas para Deus. Aquele pobre frei que se uniu tanto a Cristo, que se uniu tanto à cruz de Cristo, que recebeu no seu próprio corpo os estigmas do Senhor. Onde você se encontra nesta noite? Você é como esse jovem? Qual é a sua situação nessa noite? É isso que Deus vem colocar nessa noite. Volta para casa. Volta para casa, filho amado. Se você está distante do Pai, se você foi para o mundo, se você gastou tudo e se hoje te restou só o pecado, eu também vivi isso. Não quer dizer que hoje eu sou santo, não. Eu estou lutando como você também deve estar lutando, como todos nós estamos lutando. Nessa noite é o apelo que Deus vem fazer. Deus é aquele Pai que fica olhando a estrada, te esperando voltar. Volta para casa. Volta para casa. Esse dinheiro, esses bens que aqui o filho gastou é a graça de Deus que estamos jogando fora. É a graça de Deus que estamos desperdiçando, estamos esbanjando. Não é mais possível ficar longe de Deus, porque quanto mais estamos longe de Deus, mais estamos perto do nosso nada. Quanto mais longe de Deus, mais perto da nossa miséria. Volta para casa. É isso
que o Senhor vem falar essa noite. O Senhor te quer de volta, o Senhor quer te abraçar, o Senhor quer te sufocar no seu abraço, nos seus beijos de pai. Por quanto tempo o Senhor te esperou? A bendita misericórdia de Deus, a bendita paciência de Deus, que tanto tempo nos espera. É isso que nessa noite o Senhor vem falar para cada um de nós. Volta para casa, filho. Volta para casa, filho. Eu estou te esperando. Eu estou de braços abertos. Meu coração está aqui, te esperando voltar. Não tenha medo. Não importa o que você passou, não importa. Não importa o pecado que você viveu, as situações que você se meteu, os caminhos que você trilhou, os lugares que você frequentou, não importa. O amor, a misericórdia de Deus é maior. E é isso, pela imagem de São Padre Pio, pelo retrato da misericórdia divina, nós, como filhos espirituais de São Padre Pio, devemos voltar para casa. E no coração arrependido de filhos, para voltar para casa, devemos ter um coração de filho, um coração que confia na misericórdia do Pai. E com o coração arrependido de filhos, devemos voltar para casa. Nessa noite é isso que o Senhor coloca para cada um de nós: o arrependimento, a mudança de vida, a conversão, que São Padre Pio tanto lutou pela conversão dos pecadores. A nossa vida é uma batalha constante. Nunca vamos estar totalmente convertidos. Vamos lutar, vamos tropeçar. São João Paulo II dizia que santo é aquele pecador que não desiste. Nós não vamos desistir, porque sabemos que o Pai está de braços abertos a nos esperar. Volta para casa, filho. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devassou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu. Dai-me a parte que me cabe na herança. Dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei Fui pro tudo. mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei, Hoje eu sei que nada é meu. tudo é do Pai. A minha vida é do Pai. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda Dele a vitória alcançada em minha vida. é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Se sou fraco e Se sou pecador, fraco e pecador, bem mais forte é o meu bem Senhor, mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. que me cura por amor. Nós vamos fazer hoje o 7º dia da novena. O padre publicou a novena aí também, aí para você poder rezar junto conosco neste momento. O 7º dia da novena, onde São Padre Pio nos ensina que ele não media esforços para poder tirar as pessoas das situações de pecado. Por isso todo o sacrifício, todas as horas dedicadas ao confessionário, porque ele tentava aliviar não só o sofrimento do corpo, como nós vimos a semana passada, mas também o sofrimento da alma. O pecado gera o sofrimento da alma. O pecado impede de viver a graça de Deus.
O pecado rouba a comunhão com Deus, fecha as portas do paraíso. Por isso que São Padre Pio insistia na confissão, porque ele sabia que cada absolvição que ele dava era uma alma que ele retirava das mãos de Satanás e devolvia com toda dignidade para junto de Deus. As almas, se soubesse o valor que tem cada uma delas, viveríamos a vida inteira fazendo penitências para devolver cada uma àquele que tem sobre elas o direito, que é Deus. Nossas almas pertencem a Deus. Nós vamos rezar o 7º dia da nossa novena. Bendito São Pio de Petreutina, tu que tens realizado o projeto de salvação de Deus e tens oferecido teus sofrimentos para desatar os pecadores das redes de Satanás. Roga a Deus para que os homens que não creem tenham uma grande e verdadeira fé e se convertam, arrependendo-se do fundo de seus corações, e que as pessoas com pouca fé melhorem sua vida cristã, e que os homens justos continuem sobre o caminho da salvação. Se o pobre mundo pudesse ver a beleza da alma sem pecado, todos os pecadores, todos os incrédulos se converteriam naquele instante. São palavras de São Padre Pio. São Padre Pio, Rogai por nós. Hoje o nosso tema é justamente isso que nós queremos viver, que São Padre Pio nos ensina. São Padre Pio e a misericórdia com os pecadores. Papa Francisco nos ensina que o nome e o rosto de Deus é misericórdia. E na oportunidade que você tiver de confessar, nas oportunidades das reaberturas das igrejas, não tenha medo, procure, busque confessionário. Ali fica o filho pródigo e nasce o filho e a filha resgatadas à imagem de Deus. Que você tenha uma noite abençoada. Depois você entra lá no nossa homepage filhosdemaria.org e você vai lá no site, tem lá escrito Filhos de São Padre Pio. Você faz sua inscrição, mesmo que você já tenha feito a consagração com o padre, faça lá a sua inscrição para que você possa estar recebendo também todos os meses uma missa em honra a São Padre Pio, pedindo São Padre Pio que guarde, que nos guarde como filhos espirituais. Então, no final dessa novena, nós iremos nos consagrar a São Padre Pio. E eu convido você lá na nossa homepage, filhosdemaria.org, tem lá uma notícia falando sobre filhos espirituais de São Padre Pio. Só você baixar o site um pouquinho embaixo e você vai lá se cadastrar. Nós vamos receber aqui o seu cadastro e vamos colocar depois no site o nome de todas as pessoas que são consagradas como filhos espirituais, e por esses nomes nós vamos celebrar uma missa uma vez por mês em honra a todos os filhos espirituais de São Padre Pio. E nós temos também o nosso canal. Eu peço Thales para poder falar um pouquinho sobre esse canal do YouTube, e você tem como você entrar lá, sinalizar. O padre não entende muito disso, né? Mas eu sei que a gente tem que apertar um sininho. No Facebook também, se você for lá no compartilhar, tem um sininho, se você clicar lá, você vai receber todas as nossas notificações. Temos também o nosso canal do YouTube. Isso, o canal é Casa de Maria Web TV. Casa de Maria Web TV. Quem tiver dificuldade, procura Padre Ricardo Caricati. Várias publicações já tem, as missas, os programas que têm sido apresentados no YouTube também. Você nos segue lá e tem que ativar o sininho para receber todas as notificações. Clica no sininho e todas. Assim, cada conteúdo que tiver, você recebe a notificação no seu celular ou no computador. As nossas missas serão transmitidas pelo YouTube, programa Mulheres de Deus também, a gente já está começando a colocar. Então você vai lá fazer parte conosco, nos acompanhar nesse caminho de evangelização. Podemos estar isolados socialmente, mas nunca isolados espiritualmente. Deus sempre abre um caminho para que a palavra dele seja anunciada, porque ele diz que se os homens não anunciarem, as pedras falarão. E eu não quero ver uma pedra falar. Enquanto viver, nós queremos anunciar diante de qualquer situação o nome do Senhor, que ele vive e que está junto de cada um de nós. Obrigado, Thales, pela presença. Obrigado, Padre. Deus abençoe.
Deus abençoe a cada um de vocês que estão conosco até agora. São Padre Pio nos auxilie a vencermos o pecado. Deus abençoe, Gleide. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Padre. Obrigado a todos vocês que acompanharam mais este momento com a gente. E contamos com a sua presença na próxima segunda-feira, no 8º dia da nossa novena em preparação à consagração como os filhos espirituais de São Padre Pio. Estamos quase concluindo, né, Arthur? O nosso caminho com São Padre Pio. Graças a Deus, né, Padre? É uma graça muito grande que Deus tem nos concedido. Eu agradeço a cada um que ficou até agora, acompanhando e rezando conosco. Deus quer cada vez mais filhos espirituais, em honra e glória de São Padre Pio também. Que Deus abençoe sua vida, sua noite. Desça sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa semana, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E muito em breve não estaremos só nós 4. Muito em breve nós estaremos fazendo o nosso grupo de oração em honra a São Padre Pio, porque essa é a vontade de Deus. Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada. Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma muito pobrezinha deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor, então, quietude profunda oração. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade.